pus para apresentar e pus também para gravar. Beleza, então, isso aqui a gente comentou na última aula, né? Eu comentei com vocês a respeito de massa molar e massa molecular. Então, tem uma grande diferençazinha entre essas duas. Faltou só eu explicar o seguinte para vocês, pessoal. Se eu quisesse saber a massa molecular desse C4H8, a diferença é que eu não ia colocar no final, o cálculo é o mesmo, só que a diferença é que aqui eu tenho a massa, vamos ver como que eu escrevo, aqui eu tenho a massa molar. Para eu falar sobre a massa molecular, o cálculo é o mesmo, só que no final, em vez de eu colocar gramas por mol, eu coloco U, apenas a letra U, tá? Então, massa molecular. Então, só no final que altera, né? Então, em vez de eu escrever 56 gramas por mol, eu escreveria só 56 U. Mas a ideia é a mesma coisa, tá? O cálculo é a mesma coisa, é igualzinho. Só o finalzinho que vai mudar, tá bom? Bem, para eu explicar o que a gente vai trabalhar agora, que é a determinação da massa atômica, que é determinar quanto que uma massa atômica vai ter, eu preciso mostrar para vocês uma coisinha bem interessante que nós temos, que é... Eu preciso mostrar para vocês essa tabelinha aqui. Na verdade, é essa aqui de baixo. Vou jogar isso no caderno de vocês. Então, eu preciso mostrar para vocês isso daqui. São as reações as relações internucleares. O que significa essas relações internucleares? Você já deve estar vendo com a professora Ariane átomos. Qual foi a última teoria atômica que ela passou? Alguém poderia me falar? Deixa eu ver se alguém vai mandar uma mensagenzinha escrita. Alguém lembra qual foi a última teoria atômica que ela falou? Não? Tá, ela deve ter falado de algumas teorias atômicas para vocês, e no caso, provavelmente ela já deve ter falado da teoria atômica de Dalton, da teoria atômica de Rutherford. Faltaria, provavelmente, ela falar, se eu não me engano, a teoria atômica de Thomson ou de alguma coisa do gênero, né? Não, Thomson ela já falou. Já falou? Então, provavelmente ela deve estar falando agora de alguma dessas teorias mais atuais, né? Mais recentes. Atual que eu falo. Não é poder. Tá, vamos... Eu vou só copiar isso aqui, porque isso aqui é legal e isso aqui é interessante eu passar para vocês também. Então, pessoal, por que eu estou colocando aqui essas duas informações aqui para vocês? Essas duas informações aqui, provavelmente vocês já vão ver elas em... Daniel Silva, ok. Vocês vão ver provavelmente elas melhor explicadas, né, com mais detalhes, com a Ariane, mas não custa nada eu já dando uns spoilers para vocês do que vai acontecer, tá?
Quando vocês estão estudando lá a teoria atômica, vocês estão vendo lá a questão de átomo, vocês estão vendo a questão lá de próton, de nêutron, estão vendo todas essas questões, bem detalhadas, uma do lado da outra, né? O que a gente vai fazer aqui, pessoal, é simplesmente explicar mais o que está acontecendo, né? Dar mais explicações, dar mais informações para vocês. Vou colocar aqui, isso aqui é mais aberto para eu poder enxergar. Então, se vocês pegarem a tabela periódica, a gente está conversando muito sobre ela, se vocês pegarem a tabela periódica, acho que não vai dar para todo mundo ver, mas eu estou mostrando aqui na minha câmera. Na tabela periódica, a gente tem vários quadradinhos. E cada um desses quadradinhos tem um elemento químico, né? Então, cada um desses quadradinhos é o símbolo de um elemento químico, tá? E aí, dentro desse quadradinho, eu tenho o elemento químico, ou seja, eu tenho esse X aqui, tá? E eu tenho, além desse X, eu tenho também eu tenho duas outras informações além desse X. Eu vou ter a massa, que está aqui em cima, representado pela letra A, e eu tenho o número atômico, que é representado pela letra Z. Tá? Então, esse X aqui representa o elemento químico, o A representa a massa e o Z representa o número atômico. Esse número atômico, ele é igual à quantidade de prótons ou à quantidade de elétrons que eu tenho no meu átomo. Tá? E o meu A é uma soma do número de prótons, ou seja, do número atômico, mais o número de nêutrons. Tá? Então, novamente, o Z significa número atômico. Se significa número atômico, significa o quê? Que ele é a quantidade de prótons e elétrons que eu tenho ali. A massa, que fica em cima do elemento químico, representa a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Tá? Então, isso aqui vocês já devem estar vendo com a Ariane. O que vocês ainda não viram é isso aqui. O que é isso aqui, professor? Bem, isso aqui é uma relação internuclear. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que eu posso ter dois elementos que eles podem ter número atômico. Só um minutinho. Que eu posso ter dois átomos, né, no caso de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio iguais entre si. Só que eles podem apresentar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um átomo de hidrogênio pode estar assim, ó. 1. Esse aqui é um átomo de hidrogênio. Porém, ele pode estar assim também, ó. 2. Ou ele pode aparecer assim para vocês também. 3. O nome disso aqui a gente chama de isótopo. O que é isótopo, professor? Isótopo é o seguinte: átomos que são iguais, aqui ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. Só que eles têm algumas coisas diferentes. O que está diferente aqui, professor? Ó, o número atômico deles é igual. 1. Mas tem alguma coisa diferente aqui, não tem, professor? Tem. Olha o que está diferente. A massa, ó. Aqui eu tenho uma massa igual a 1, aqui eu tenho uma massa igual a 2, aqui eu tenho uma massa igual a 3. Isso aqui é o que, professor? Isso aqui é um deutério, isso aqui é um trídio. E isso aqui eu encontro onde, professor? Vocês vão encontrar isso aqui, ó, na água deuterada.
que a construção civil utiliza como água pesada. Água pesada, sim, água pesada, que é uma água que tem maior quantidade de nêutrons. Ela é mais pesada, né? Então tem uma maior quantidade de nêutrons. Mas como é que o senhor sabe que tem uma maior quantidade de nêutrons? Ó, eu vou utilizar essa formulinha aqui, só que um pouquinho trocada, um pouquinho ajustada. Por quê? Ó, eu tenho o número atômico, eu tenho o número de massa. O que eu não tenho, ó, tenho o número de massa, eu tenho o número atômico. O que eu não tenho, o nêutron. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rearranjo dessa forma. Como que eu faço um rearranjo? Ó? Nêutron é igual a massa menos o número atômico. Então, para o primeiro, nêutron é igual a 1 menos 1. Então, aqui eu tenho 0. Então, no hidrogênio elementar, se eu for na tabela periódica, é esse hidrogênio. Ele não tem nenhum nêutron. Agora, vamos ver para o deutério. N é igual a 2, que é a massa dele, ó, 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, significa que o deutério tem um nêutron. Então, ele é mais pesado por causa disso, que ele tem um nêutron. Vamos ver para o trídio? Ó, N igual 3 menos 1. Professor, desculpa o meu atraso, eu tava sem internet. Tranquilo. 3 menos 1, 2. Então, olha a diferença. O hidrogênio elementar, que é aquele que a gente vai na tabela periódica e encontra, ele tem nenhum nêutron, ele tem 0 nêutrons. É só próton, elétron, só isso. Já o deutério, que ele não está na tabela periódica, ele tem um nêutron. E o trídio, que também não está na tabela periódica, ele tem 2 nêutrons. Tá? Como eu tenho um átomo igual, ó, hidrogênio, 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 mas que, como eu tenho um átomo igual, ó, hidrogênio, 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 que tem mesmo número atômico, ó, 1, 1, 1, porém tem massa diferente, ó, 1, 2, 3, e número de nêutrons diferente, 0, 1, 2, eu chamo essa propriedade de isótopo. Tá? Então, novamente, o que é um isótopo? São elementos iguais que têm números atômicos iguais, mas número de massa diferente e número de nêutron também diferente. Entenderam? Querem que eu repita? Sim, não? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando isso para vocês porque todos os elementos que estão na nossa tabela periódica, todos eles, existem a possibilidade desses elementos químicos apresentarem isótopos. Então é possível que apareça 2 elementos hidrogênio, na verdade aqui são 3, né? 3 elementos hidrogênio, mas no caso do carbono existem 4 elementos de carbono que vão mudar o quê? Que vão mudar a massa e o número de nêutrons. Né? E aí acontece o seguinte: como que eu consigo padronizar? Como que eu consigo fazer com que todos esses átomos iguais tenham uma massa atômica única? Porque aqui, ó,
aqui eu tenho uma massa atômica de 1, aqui eu tenho uma massa atômica de 2, aqui eu tenho uma massa atômica de 3. Como é que se eu for na tabela periódica, eu não acho esses 3 hidrogênios? Eu vou achar só um hidrogênio, que tem número atômico 1 e que tem massa 1. Como que eu faço isso? Então, para eu fazer isso, eu preciso, então, fazer uma média. Tá? Eu vou até tirar esse aqui daqui, o X, e vou colocar ele aqui embaixo. Eu preciso fazer uma média. E essa média ela serve para quê? Essa média serve para a gente determinar mesmo quantos são os meus átomos, né? A porcentagem que eles vão aparecer, e eu vou conseguir determinar a massa atômica, ou seja, eu vou conseguir determinar isso aqui, ó, 12 gramas, 1 grama, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é do neônio. O neônio, ele apresenta 3 isótopos possíveis. O neônio com 20 de massa, o neônio com 21 de massa e o neônio com 22 de massa. De novo, o neônio, ele apresenta 3 isótopos possíveis. O neônio com 20 de massa, o neônio com 21 de massa e o neônio com 22 de massa, ou seja, 3 neônios possíveis. Tá? O mais abundante, ou seja, aquele que existe em maior quantidade na natureza, é esse primeiro aqui, ó, o neônio com 20 de massa. Porém, a gente ainda pode encontrar, só que em uma pequena quantidade, o neônio com 21 de massa e o neônio com 22 de massa. Significa que esse neônio não existe? Não significa que esse neônio não existe. O que significa é que a quantidade de neônio que aparece, ela é menor, ela é variante, tá? Aí vocês vão me falar, professor, como é que eu sei então a massa atômica do neônio? Como é que eu sei, se vocês forem na tabela periódica lá, não sei se está mostrando na câmera de vocês, na minha câmera, se a gente for lá, a gente encontra que o neônio que tem um número atômico igual a 10, ele tem uma massa de 20,18. Como que eles fizeram isso? Como eles chegaram a esse número? Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer esse cálculo. Presta atenção como que esse cálculo é feito. Esse cálculo é feito da seguinte maneira. Vou colocar uma outra cor de caneta aqui. Vou colocar essa roxa. Eu vou pegar todas as porcentagens, vou multiplicar pelo seu elemento respectivo e vou dividir por 100. Então, ó, no caso, massa, eu vou representar assim, ó, massa atômica vai ser igual 90,92 vezes 20. Então, vamos lá. Vou abrir um parêntese, né? Porque são 3 isótopos, então a gente tem ali, ó, 90,92 vezes 20, mais, porque tem mais 2, né? Então, vamos, mais, abre parêntese de novo, 0,26 vezes 21, mais 8,82 vezes 22. Tá? Então, ó, 90,92 vezes 20 mais
0,26 vezes 21 mais 8,82 vezes 22. Então, eu peguei as porcentagens e multipliquei pelas quantidades de massa que aparece. Tudo isso dividido por 100%. Até aqui tudo bem? Sim. Então vamos continuar, ó. Massa atômica igual. O que eu faço primeiro? Resolvo as minhas multiplicações. Então vai ficar aqui, ó, 90,92 vezes 20. Então aqui eu vou ter isso mesmo, 90,92 vezes 20. Aqui eu vou ter 181, não, na verdade tem essa vírgula não é aqui não. Só um minutinho. (1818,40) mais 0,26 vezes 21, aqui vai dar 5,46 mais 8,82 vezes 22, 194,04. O que eu fiz? Eu só multipliquei. Então, isso aqui tudo continua sendo dividido por 100. Estou fazendo passo a passo, mas se você não quiser, não tem necessidade. Tá? Se eu somar tudo isso aqui, 194,04 mais 5,46 mais 1.818,4, eu vou encontrar um valor massa atômica, que é igual a 2001,90. Isso tudo aqui dividido por 100. Dividido por 100, eu vou encontrar um valor igual, na verdade um valor aproximado, né? A 20,179. Na verdade é um valor igual, né? Um valor igual a 20,179, que é aproximadamente 20,18. Isso aqui é o que, professor? 20,18. É grama? Não. Isso aqui é 20,18 U. Entenderam? Sim. Beleza. Vamos fazer mais um para a gente poder encerrar a nossa aula. Verdade? Para encerrar a nossa aula. Esse eu não vou colocar muitos dados, tá? Eu vou falar só apenas isso aqui, ó. Que o cloro, vou colocar assim, ó. Cloro
que o cloro 35, ele vai ter uma abundância, né? Eu posso encontrar ele em uma quantidade de 75%. E que ele tem um isótopo, o mesmo cloro, faltou um L aqui, gente. O mesmo cloro, só que ele tem um isótopo, e esse isótopo dele é o cloro 37. Ou seja, a massa dele é igual a 37. E esse cloro 37, a abundância dele é igual a 25%. O que eu vou querer aqui da gente, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero saber qual que é a massa atômica do cloro. Qual que vai ser a massa atômica desse cloro? Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai encontrar que o cloro... Cadê minha caneta? Se eu for lá na tabela periódica, eu vou encontrar que o meu cloro, ele tem um número atômico igual a 17 e que a massa dele é igual a 35,45. Como que chegou nesse resultado? Como? A gente vai fazer justamente o mesmo cálculo, né? Só que agora esse cálculo vai ser para o cloro. Antes a gente fez para o neônio, agora a gente vai fazer para o cloro. Então a gente usa os mesmos dados, né? Massa atômica igual. Pega esse valor aqui de 75 e multiplica pela massa desse cloro. Então, ó, fica sendo, abre parêntese, 35 vezes 75, mais 25 vezes 37. 37 vezes 25. Tudo isso aqui dividido por 100%. Então, a gente tem que a massa atômica vai ser igual. Eu vou multiplicar primeiro esses valores aqui, ó. 35 vezes 75. Eu vou ter um valor de 2.625 mais 37 vezes 25. Eu vou encontrar um valor de 925. Tudo isso aqui dividido por 100%. Chegando então, fazendo a soma, né, desses dois valores que a gente encontrou, 925 mais 2.625, eu vou encontrar um valor de 3.550. Esse valor de 3.550 dividido por 100. Então, eu vou encontrar um valor igual a 35,50. Vamos ver lá qual que é a massa do cloro? A massa do cloro aqui é 35,45. Então, o que significa? Que eu arredondei. Esse valor aqui está arredondado. Se eu for na tabela periódica, o valor que eu vou encontrar lá do cloro é esse aqui, ó, 35,4527. Esse aqui é o valor da tabela periódica. O valor que eu encontrei, o que eu fiz? Eu arredondei, foi um valor arredondado. Dúvidas? Não? Tem dúvidas? Então eu vou parar aqui a gravação.